a gente tem Jesus, ok? Pessoal, quero falar para vocês sobre essa igreja agora chamada Laodiceia. Eu comentei de manhã, porque até eu me vi falhando assim, quando a gente fala rápido, a gente fala Laodiceia, né? Com U, né? É uma pronúncia, na verdade, pela velocidade que a gente solta a mensagem, mas na verdade o tema é Laodiceia, ok? Você sabe muito bem, de manhã eu fiz essa nomeação aqui, quero colocar aos irmãos, que a gente vem trabalhando, então eu vou tentar ser rápido, objetivo, direto para vocês, não na intenção minha embrolar nada, mas é ser bem direto e entregar a mensagem que o Senhor quer. A gente começou falando de Éfeso, lembra? Quando nós viemos da Turquia, logo no domingo, não ministrei de manhã, fiquei tão entusiasmado que falei, eu vou chegar na igreja, eu quero falar de Efésios hoje, né? Me arrependi tanto que acho que eu não entreguei 100% da informação que eu tinha, pelo cansaço, fuso horário e tudo mais. Mas o Efésios, ele foi corrigido pelo Senhor pela a ausência, a perca do primeiro amor. Não sei se você lembra, mas Apocalipse capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, eu tenho porém uma queixa, você abandonou o primeiro amor. Já a igreja de Esmirna, que foi a segunda que trabalharmos aqui, é uma igreja que sofria muito pela visão de fora. As pessoas de fora diziam que a igreja era pobre, mas o Senhor fala assim, você tem fama do que é pobre, mas para mim você é rica, né? Então uma igreja que sofreu as aflições, né? Uma igreja que era rico em valores espirituais, não como a sociedade via ela, né? A outra igreja que nós trabalhamos, a terceira a saber, né, é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela tolerou, ela é perfeita em tudo, né? Ela habitava no trono de Satanás, porém, ela deu vazão à doutrina de Balaque. A doutrina de Balaque é aquela que amaldiçoa o povo de Deus, aquela que impede o povo de Deus a prosseguir, a caminhar e tudo mais. A igreja de Tiatira, ela foi bem relevante para a gente, porque a gente parou e pensou, em Apocalipse 2 ainda, no verso 20, ele chama a atenção dizendo assim, eu tenho uma queixa contra você, a doutrina de Jezabel. Mas essa igreja traz alusão para a gente, que todos nós estamos cabíveis desse erro. Por quê? Se você olhar no verso 19, é uma igreja que tem muitas recomendações e elogio. Ele diz assim, nossa, suas obras agora atuais são maiores do que a primeira de quando você começou, né? Então, aquela coisa de time que ganha não mexe, ou seja, a empresa está prosperando e você não faz cálculo, né? Se tudo está dando certo na tua vida, você não tem um fundo de reserva, é perigoso. E a gente viu uma igreja numa crescente muito grande, porém, essa crescente não fez com que a igreja também tivesse uma qualidade no púlpito, né? Quem está pregando na sua igreja? Ou seja, quem você está chamando? Não, a igreja está cheia, mas não é porque cheia que quer dizer que Deus esteja nela. Então a gente tomou aí bastante conceito na igreja de Tiatira. Faço menção que vocês olhem essas mensagens no YouTube e revejam isso aí que é para a vida inteira. A igreja de Sardes, ela também tem uma relevância para a gente, obrigado Keila, uma relevância, pessoal, a Keila ainda está solteira, vamos orar para que a Keila case em 2026, tá? Por favor, diga assim, Keila não passará 2026 desapercebida, aleluia. A igreja de Sardes, gostou? Não, gostou não? A igreja de Sardes, ela é uma igreja também que ela é nomeada da seguinte colocação, é uma igreja que tem uma fama de que está viva, mas ela está morta, né? Então é uma igreja que tem fama de que é relevante, mas na verdade ela é reprovada, então ela vive de fama, e nós trabalhamos muito bem a aparência, e nós colocamos aqui uma coisa bem sutil, o que a gente mais sabe fazer é ter aparência, mostrar a aparência de que está bem, mas não está. Vocês se importa que eu pare um minutinho aqui só para pedir uma ajuda pessoal? Amados, todos vocês de trás, você se importa se vocês virem aqui para frente? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares aqui à frente. Se eu sou o seu pastor de verdade, mostre isso para mim agora, sem eu falar da segunda vez, sai do seu lugar aí atrás, vem aqui para frente por favor, eu vou continuar falando. Se me considera, se não pode ficar aí que eu vou saber a distância que existe entre nós. É no amor, pessoal. Aqui, amados, aqui, ó, obrigado. É engraçado que quem eu chamei, quem eu não chamei está vindo. Nossa, ó, vamos lá, aqui à frente para lá, por favor. Fica aí, eu fico muito feliz. Ainda mais você, né, amado, né, irmão? Ainda mais você, tem se esforçado tanto aí, ó. Tu foi do último batismo agora, não foi? O último batismo, que legal, bacana. Vamos lá, a igreja de Filadélfia, me dá um parâmetro, você tem aprendido bastante aqui? Tem observado bastante? Tem feito efeito na sua vida? Glória a Deus.
Muito bom. A igreja de Filadélfia, nós temos aquela igreja que foi na volta do reencontro. De que forma? Aí atrás de vocês, ó, Deus abençoe. Na mesma medida em que medires, será medidos. Pessoal, presta atenção. A igreja de Filadélfia é a seguinte colocação: aquela igreja em que a gente fala, Senhor, abre uma porta. E nós sempre temos essa metanoia, Viviane, de que uma porta aberta é sucesso para a gente. E às vezes a gente não gosta da porta fechada. Então nós aprendemos o que, Sucena? Que a porta fechada também é uma porta aberta, se a gente estiver ligado com o Senhor espiritualmente, né? Entendemos que a porta fechada é um livramento da parte de Deus, ok? E hoje nós iremos trabalhar a outra igreja, que é a Laodiceia. Fico muito feliz em poder completar esse ciclo com vocês. Se tem uma coisa que eu gosto é de trabalhar de mensagem no qual traga todo o entendimento para vocês. Um culto tipo um estudo, muito legal. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que ela é morna, né? Ele faz uma reflexão, dona Zezé, dizendo assim, ó, eu não queria que você fosse, na verdade, eu preferia que você fosse, né? Quente ou frio? De repente você fala assim, pô, frio, você vai entender do contexto, meu filho, que o frio também é vantajoso, melhor do que você ser morno. E ele traz uma oposição à mornidão como algo que dá ânsia de vômitos. Sabe, para você ter noção, sabe aquela pessoa que é difícil de você conversar, que é pesado a fala dela, você não gosta de ouvir essa pessoa? É mais ou menos isso que ele sente. É como enxão para os ouvidos, uma pessoa morna que dá vontade, ânsia de vômito, de você cuspir aquilo fora. Essa foto colocada, esse casal de par de jarro aí, bonito, esse dia a gente combinou? Combinou? Glória a Deus, aleluia. Esse lugar eu pedi a mídia para fazer, não é pela nossa foto, é porque acho que é a única foto que a gente tem lá em Laodiceia, que eu gravei vídeo e esqueci de tirar foto, né? Essa imagem aí é na igreja de Laodiceia mesmo, tá? É no sítio arqueológico dela. Inclusive, se você olhar aqui, eu e ela pisando aqui sobre um vidro, né? Em que esse sítio arqueológico ele é preservado de forma que construíram uma estrutura de vidro sobre ele para as pessoas não mexerem na história antiga da igreja que está embaixo, né? E é muito legal. Deixa eu fazer um pedido a vocês, posso? Participe das caravanas que nós temos feito na nossa igreja, vai te enriquecer muito. Você vai ouvir muitas coisas no qual você vai olhar a Bíblia e vai ver de forma diferente. A alusão é o seguinte: depois que eu terminar de pregar, eu tenho essas mesmas mensagens já no YouTube há muito tempo, mas veja agora, com essa ida na Turquia agora, olha a riqueza que eu trouxe para vocês de informação. Então, invista na sua vida, no seu ministério, viaje conosco, vai para Israel. Daqui a um pouco nós iremos lançar uma caravana para a Turquia, para as 7 igrejas do Apocalipse. Vá também, aprenda, invista, viaje, ok? Busque conhecimento. Vamos lá. Hoje nós iremos trabalhar essa igreja de Laodiceia, e o texto base nosso hoje é Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22. Vamos fazer o seguinte, todo mundo lendo, prestando atenção. Vou ler sozinho, depois se não der liga, a gente repete, todo mundo junto. Vamos lá. Escreve essa carta ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém. Diga assim, ele é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Ele diz, seja tudo o que você faz, você não é frio, nem é quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu irei vomitar da minha boca. Meu Deus do céu. Você diz, rico eu sou, próspero, não tenho falta de coisa alguma. Não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Gente, quase um palavrão, né? Eu aconselho que você compre de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar em seus olhos, a fim de que você possa enxergar. Diz o Senhor, eu corrijo e também disciplino aquele que eu amo. Por isso, sejam zelosos e arrependam-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e junto faremos uma refeição como amigos. O vitorioso sentará comigo no trono, assim como eu fui vitorioso e também me assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvido, mais uma vez, todas as cartas são assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem alguém comigo aí? Não? Todo mundo no verso 15 a 16, repetindo por favor. Eu sei de tudo o que você faz. Não precisa ler, já falei, né, gente? Só confiar. Eu sei de tudo o que você faz.
Então, por favor, divida com quem está do seu lado e diga assim: eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei de tudo que você faz. Repita bem alto, por favor. Uma coisa eu te digo: hoje você não é frio e também não é quente. Eu desejaria que você fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente e nem frio, eu irei vomitar da minha boca. Vê se você tem uma coragem de repetir o que o texto manda, em que fosse repetido na igreja de Laodiceia. Vê se você tem coragem. Eu vou pedir primeiro que você olhe para essa pessoa e não tire os olhos dela durante 20 segundos. 20. Olhe para ela, não tire os olhos, não olhe para mim, só olhe para alguém e diga para ela assim: ó, você é miserável, pobre, cego e nu. Chama ela de miserável na cara. É uma agressão, não é? O texto não poupa isso. A gente não tem que romantizar o que a Bíblia diz para ser dito. Tem umas coisas que a Bíblia fala assim, ó, não tem como andar em linha torta, tem que ser reto. E o texto chama essa igreja de uma igreja miserável. Claro, dentro do contexto que talvez você vai aprender hoje, você já sabe, amém. Chama essa igreja de cega, e ela tem olhos. Chama essa igreja de nua, só que ela está vestida. Chama essa igreja de pobre, e ela diz ser rica, e de fato é. Engraçado que esse texto faz uma alusão a um vômito. Você sabe que a água quente, ela não faz alusão ao vômito, e a água gelada também não. É normal assim dizer que a água morna dá essa ânsia de vômito em nós. E é justamente esse contexto que Jesus vai usar da própria igreja e da própria cidade para trazer para nós um sermão e talvez uma aplicação para os nossos dias. Quem quer ser abençoado hoje? Então ela é repreendida pela sua mornidão espiritual. Ela é repreendida, ela é colocada no seu devido lugar. Se dependesse dessa igreja, ela nunca lhe viria de como o céu enxergou ela. Por exemplo, o céu enxergou ela de uma forma que ela estava vestida, mas estava nu. De uma forma que ela dizia que tinha dinheiro, mas ela era pobre. De uma forma que ela talvez dizia assim: nós enxergamos, mas vocês são cegos. Então o conceito hoje para nós é o seguinte, simples: você não pode se qualificar a si próprio. Você não tem um autoexame seu. E na verdade quem tem exame, e você tem que aceitar isso, é quem é superior a você. Eu acabei de falar um versículo para uma pessoa, dizendo assim, ó, o aluno não é maior do que o seu mestre, mas se ele for um aluno obediente, ele é equiparado ao seu mestre, né? O aluno nunca vai ser maior do que o seu professor, mas se ele se aplicar, ele vai ser tão bom quanto o professor, mas maior ele não é. Não está diminuindo o professor, mas está dizendo que na verdade aquilo que o aluno aprendeu tem uma fonte que saiu da vida dele. E aí a Bíblia, ela nos diz agora sobre essa igreja, que ela precisa agora de um raio-x espiritual, porque se ela dependesse da própria qualificação dela, ela seria reprovada no dia do juízo. Então antes, Marcelo, de chegar o juízo, essa igreja foi passada um raio-x nela, e um raio-x ele dizendo assim, ó, tu dizes, mas eu digo, tu dizes que você é, mas eu tenho um reflexo para você. Então é bom às vezes que a gente ouça o nosso professor, se nós de fato somos aluno que nós achamos que somos, né? É bom de fato que você chegue para o seu patrão como empregado e você pergunte para ele: patrão, está gostando do meu serviço? Tem alguma coisa que eu possa melhorar? É bom que você chegue a qualquer um superior seu no qual você deve devoção. E a devoção, o relatório, eu sempre digo e torno a dizer: quando você envia um relatório a um pai seu, a um superior seu, a um patrão seu, na verdade você está enviando um relatório para você mesmo. Quer se analisar? Faça um relatório e envie o seu pastor. Faça um relatório e envie o seu líder. Faça um relatório e envie o seu chefe. Que nesse relatório, você mesmo, escrevendo, você vai se reanalisar e vai ver o que você está oferecendo. Então quando você presta um relatório para alguém ou dar uma satisfação para alguém, você na verdade está se autoavaliando você mesmo com essa análise, ok? Então quem ganha é você. E essa igreja de Laodiceia, agora ela está sendo analisada, graças a Deus, com a repreensão e com um raio-x do céu. No entanto, ela tem uma entrada para a gente meio dolorosa. Por quê?
Porque essa igreja mostra para a gente, Renda, eu vou falando e você vai colocando, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, eu não vou sair de Apocalipse 3, no verso 20 ela diz assim, eis que estou à porta e bato. Por exemplo, a dança está aqui hoje, toda ela uniformizada, de repente sobe aqui as meninas da dança, que são 4, são 8, são 9, 10, 11, 12, profético, né? Você viu que o instrumento hoje estava faltando só uma aqui, eu não sei, isso aqui é guitarra, pelo barulho do baixo ali, bum, bum, é isso, Léo? Aqui é guitarra, né? Né, aquele, pelo barulho do baixo estava legal o barulho, você consegue identificar os instrumentos? Não, barulho do baixo, você vai ver que estava faltando, aquela coisa assim, mas de repente, como de manhã estava, com saxofone, com tudo aqui, bem completo, de repente hoje o culto, o louvor estava bem envolvente também, como agora à noite, e de manhã bem preenchido, a gente fala, caramba, Deus está nessa igreja, de repente, isso é achismo nosso, porque nós podemos oferecer aqui alguma técnica que a gente aprende num dia extra de culto. Eu posso trazer para vocês uma informação histórica aqui, uma informação acadêmica, uma informação de sala de aula, mas posso passar em verdade para você, sendo apenas um comunicador e não vivendo o que eu estou pregando. E eu posso enganar muitos de vocês, o louvor pode enganar, as meninas da dança podem enganar, os intercessores podem enganar, eles podem, na verdade, estar com a mão estirada, mas não serem intercessor de si próprio. Então a gente pode vender uma imagem no qual o raio-x do céu pode dizer para a gente se isso é verdade ou não. De que forma? Eu quero explicar isso para vocês. A igreja de Éfeso, de Laodiceia, ela estava com Jesus fora dela, presta atenção, tinha culto, tinha palavra, mas ele está dizendo assim, presta atenção, então toda atenção é pouca, presta atenção, eu estou à porta e bato. Quem está batendo na porta, está dentro ou está fora? Mas o culto estava rolando, tinha louvor, tinha palavra, tinha dança, tinha tudo. Ele está dizendo, estou à porta e bato. Meu irmão, ninguém lá dentro vai bater. Vai bater quem quer entrar. Dá licença, alguém pode me atender? Posso entrar aí? Vocês estão falando em meu nome, pregando em meu nome, deixa eu fazer parte desse culto aí. Essa era a igreja de Laodiceia. Eles estão batendo lá de dentro, dizendo assim, poxa, eu sou o autor no que vocês estão dizendo aí, eu posso entrar e participar desse culto? Não, Gil, o senhor não é bem-vindo aqui não, deixa a gente fazer o culto aqui em teu nome, mas, né? É mais ou menos o que está acontecendo em Laodiceia. Então, é uma igreja que coloca a gente para refletir. É uma igreja que coloca a gente na nossa cadeira do pensamento, ou joelhado perante o milho, como a gente era castigado com nossos pais, ou na escolinha lá atrás, né? O culto é onde Jesus é mencionado e a gente não está. De manhã eu trouxe uma alusão e quero repetir agora, vocês me permitem aqui? Diga amém aí. Alguém aqui, na sua sanidade, se você tem um pensamento qualificado e é bem mentalmente, teria cabimento comemorar um aniversário, cortar um bolo sem um aniversariante estar lá? É o que essa igreja está fazendo, está cantando parabéns, está pagando a velhinha, cantando parabéns, o aniversariante está lá fora, não chegou ainda. Você consegue entender isso aqui, né? Vamos cantar um parabéns aqui? Aí parabéns para você, mas cadê o aniversariante? Não importa não, é o que acontece nos nossos dias. A gente serve a uma obra, a gente serve a um mecanismo, a gente serve uma escala, mas às vezes você pode estar correndo risco de não servir a Jesus. Porque a gente também tem um ciclo da engrenagem, né? Você vê aqui um carro, não sei se você sabe, quando você bota a chave ou aperta o start, aquele botão ali, ele faz com que todas as engrenagens funcionem. Existe um modo, existe ignição, existe uma explosão de combustão lá, ou quando é elétrico não, né? Em que faz com que tudo funcione. Mas você não tem esforço nenhum. Então, pelo botão, já saber onde que é o botão, você aperta e tudo funciona. Talvez a gente tenha se avantajado tanto na tecnologia que a gente tem esquecido de ser a engrenagem. A gente tem esquecido do óleo, da manutenção, sabe? Então, uma igreja onde Jesus está do lado de fora. Pergunto, Jesus está onde na sua casa? Batendo para entrar? Jesus está onde no seu casamento? Batendo para entrar? Aonde Ele está? Em qual lugar que Ele está da sua vida? Com esse toque ou fazendo parte da sua vida? Pergunta, Jesus fala em seus lábios? Jesus está caminhando onde você caminha? Jesus está tocando onde você toca com suas mãos? Ele é a fala pertinente onde você fala, onde você ministra? E ele diz, eu estou à porta e bato. É vergonhoso para a igreja de Laodiceia. Jesus pedindo para entrar onde ele é dono. Você pede para entrar na sua casa? Já pensou um filho teu falar assim, pai, eu posso na geladeira beber água? Pô, meu filho, você é o que aqui? Um bastardo, né? É como se alguém na própria casa pedisse para fazer alguma coisa na qual ele tem direito.
Então Jesus está dizendo assim: help, socorro, eu posso entrar e fazer parte do culto de vocês? É a igreja de Laodiceia. Tem alguém comigo aí? Diga um amém, que eu acho que vocês estão aí bem. Não, vocês estão desligados. Diga um amém, como rebote é. Ok? Vamos lá. Aí a igreja de Laodiceia também, ela construiu uma muralha. Repete comigo, ela construiu uma muralha. É notório, se você tem prestado atenção em todas as explicações das 7 igrejas no qual eu venho falando com vocês, em que essas igrejas são aldeias, são vilarejos, são lugares, né? Você tira por Jericó, o que marca Jericó? As muralhas de Jericó caíram, né? Então é uma cultura, porque esses países antigos viviam propósitos de guerra, né? Então eles se fortificavam, né? Criavam um vilarejo com 3, 4, 5 mil pessoas mais ou menos, e cercavam suas fortalezas. Então a igreja de Laodiceia também, meu filho, ela tinha suas muralhas fortificadas, então ela se isolou dentro. Já eu vou entrar nesse contexto. Ela se isolou, ou seja, fechou os muros dela, e agora elas viviam dentro dela, com a propriedade dela, com a lã dela, com o ouro dela e com a pomadinha tal da pomada, no qual trazia visão e curava as suas vistas dentro dela. Ou seja, ela dizia assim: ó, não preciso de nada e nem de ninguém, o que nós temos é suficiente. E aí já nós iremos apanhar um pouquinho nisso aqui. Por quê? Porque ela diz assim no verso 17, preste atenção, ó: pois dizem, 2 pontos, pois dizem quem? Eles estavam dizendo, né? O que eles dizem? Eu sou rico e abastado. Eles pensavam. Então essa palavra vem de dentro para fora. Eles dentro estavam dizendo: ó, nós somos ricos, nós somos abastados, temos o bastante, e não precisamos de coisa alguma, e nem sabes. Agora Jesus está respondendo para ele: e vocês não sabem que vocês são infelizes? Sim. Vocês são miseráveis? Sim. Vocês são pobres? Sim. Vocês são cegos? Sim. Vocês são nus? Sim. Acho que um reflexo nosso aqui, nós olharmos nos nossos espelhos e falar assim: Senhor, olhando para mim, o que tu diz ao meu respeito? Então de dentro a igreja dizia para fora assim: ó, nós não precisamos de ninguém, tá? A cidade está cercada, nós temos ouro suficiente, nós temos roupa suficiente, nós temos aqui ouro e temos aqui tudo que a gente precisa da medicina o suficiente, não precisamos de ninguém. E essa história é uma história tão real, mas tão real, porque essa igreja não era soberba na sua fundação, Milena. Na sua fundação ela era humilde. E aí eu faço uma aplicação sobre essa fundação. Como você chegou aqui, Robson? Como todos nós chegamos aqui, Alessandro? Chegamos simples, humildes. Eu lembro da sua conversão, daquilo que você largou, da dependência que você tinha. Mas todos nós corremos o risco hoje de esquecermos de onde Ele tirou a gente, de o que Ele desalojou da gente. E a gente pode, de uma hora para outra, se ensoberbecer e acharmos que nós somos dono do nosso próprio nariz. Ninguém me manda, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho a minha roupa, eu tenho o meu carro. Nós corremos um sério risco de aquilo que um dia nós oramos para ser bênção: Senhor, eu quero uma casa melhor. Abrimos mão de um culto de domingo para usufruirmos de uma casa, simplesmente porque agora temos uma área gourmet, uma churrasqueira, uma piscina do lado, e podemos tirar no dia de folga. É direito seu. Mas quando você não tinha nada, você era mais dependente dele. Então nós corremos o risco de nos tornarmos uma Laodiceia, à medida em que nada é pecado, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. À medida em que, de repente, por exemplo, quem tem orado por um carro aqui? Quem tem orado pelo carro? De repente Deus vai te dar um carro. Amém, irmãos? Todos os demais que não levantaram a mão já têm um carro? Ok? Vou dar mais uma chance. Quem tem um carro aqui? Quando o pastor fala do altar, uma palavra profética, quem tem um carro, é palavra profética para o futuro. Quem tem um carro aqui? Não pegou? Quem tem um carro aqui? Você quer que eu desenhe? Quem quer um carro? É isso não? Está entendendo? Por exemplo, hoje você está aqui, eu não estou pregando bem materiais, é o contexto da igreja. Você pode orar hoje por um carro, por uma casa de praia, por alguma coisa no qual pode ser um dano para você no futuro. Você pode orar por um salário maior, e esse salário te tirar da tua família, te tirar do teu filho. Você pode orar por um salário maior, esse salário te tirar dessas obras no qual você sempre amou.
Então você pode orar por alguma coisa no qual possa mudar a sua vida em 360 e mudar radicalmente ao ponto de você se isolar como essa igreja se isolou. Sabe qual é o melhor da vida que eu acho? Pergunta para mim, o quê? É ter as coisas e não possuí-las. É ter o que você nasceu para ter, é abraçar aquilo que Deus quer que você tenha, mas nada disso é seu. Acabamos de contar, tudo é perda se eu não tenho a Ti. A Tua graça eu não sei viver. E senão a gente só vai viver cantando, irmãos, e não vamos experimentar nada. Então essa igreja, ela diz assim, eu sou rico, próspero. Você vê que tem duas colocações, né? A riqueza é terrena e a prosperidade é espiritual. Eu faço essa divisão, se você me permite. Por exemplo, a riqueza, o que adianta ser rico para com os homens e pobre para com Deus, né? A riqueza em si do mundo é loucura, né? Então ela diz que é rica, ou seja, aos olhos da sociedade ela tem dinheiro, mas ela se acha e ela está se gabando. Já viu a palavra gabar-se, né? É uma pessoa que tem uma autoanálise de si própria, que na verdade não é aquilo tudo. Fulano está pensando que ele é quem? É o recado do céu para essa igreja. Ela se gaba de alguma coisa, ela diz, nós temos riquezas e temos a prosperidade, ou seja, Deus é com a gente. Até onde eu posso chamar aquilo que Deus me deu, que é Ele que me deu? Pode ter sido Ele que me deu, mas pode ter reflexo de Abraão. Foi Deus que deu Isaac para Abraão, mas Isaac, na verdade, estragou Abraão. Abraão parou de oferecer culto ao Senhor. Portanto, que se você olhar de forma crítica o texto, você vai ver que Deus pede a Abraão o Isaac, porque Isaac tomou o lugar de Deus. Hoje chegou um casal para mim e falou assim, pastor, nós iremos ser pais. Eu falei, ótimo, deixa eu te falar, se prepara, porque é o maior desafio de um casal agora. Você não tem noção do que é ser pai. Chegar alguém, o terceiro entre um casal, aquele que vai roubar a energia do pai e da mãe, aquele que vai fadigar, aquele que vai tirar você de alguns privilégios da vida. Você está preparado para isso? Vamos. Falei, glória a Deus. Mas não esqueça do teu Criador. Não esqueça das primeiras obras. Não esqueça, não deixe um filho esquecer que você tem um cônjuge. Não deixe um filho esquecer que você tem uma viagem de casal. Não deixe um filho tirar nada. Me lembro muito bem que eu fui para congresso de casal com ela, igual uma vaca leiteira. A Esther, recém-nascida. Eu tirei leite no congresso de casal. Febre, inchando, fui lá. Tem muitos casais que morrem no casamento, na vida conjugal, por causa de um filho. Irmão, deixa eu te falar sobre filho, opinião minha. Se construir para alguém, amém. Mas não quero desfazer nada do amor que você sente para os filhos. A Bíblia fala que até que a morte separe, é a esposa. Se você olhar no Salmo 127, os filhos uma hora vai sair da sua mão, cedo ou tarde vai sair, que eles são flecha. Tem gente amando mais o filho do que a esposa, do que o marido. Quem é que você fez uma aliança no altar até que a morte separe? Quem é? Você é fora da Bíblia, está com medo de... Pastor, eu amo meu filho, ok, mas quem é a pessoa que vai estar com você, duas cadeirinhas de balanço lá na varanda vista mar? Quem é a pessoa que vai estar com você numa redezinha lá naquele apartamento vista mar? Quem vai estar? É ela. É ela. Uma hora você vai ter que lançar o filho, cedo ou tarde. Teu filho vai casar, sai da tua terra, sai da tua parentela, cortou o cordão umbilical. Eles nunca vão deixar de ser filho, mas vão deixar de ser dependentes. Sim ou não, gente? Tem alguém comigo aí? Não? Estou pregando besteira? Só ir embora. Isso é real, gente. Isso é real. Então essa igreja, ela diz assim, eu sou rico, a visão dela. Agora o que me chama uma incógnita nesse texto é que ela diz, você diz que é rico e não precisa de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Tu dizes. Então nós precisamos olhar na igreja da Laodiceia que aquilo que ela diz não é aquilo que ela é realmente. Não sabes tu que você é infeliz? Sim. Você é miserável? Sim. Você é cego? Sim. Você é pobre? Você é nu? Sim. Então a gente precisa ter esse reflexo do céu. O que eu penso de mim, o que Deus pensa de mim? Em outras palavras, né? Eles têm a riqueza dele com o seu próprio esforço dele. O entendimento do texto é claro. Por quê? Porque a gente precisa perceber
uma questão que é temperatura aqui. O que eu disse? Temperatura. Quando ele diz assim, eu queria que vocês fossem quente ou frio e não morno, você vê que ele está falando de estado ali. Não quero nem falar de física, né? Mas ele está dizendo que alguém um dia borbulhou, né? Foi rudimentado por um fogo. E alguém hoje está congelado, está de forma, uma naturalidade de temperatura, está frio, está gelado. Mas ele também diz o estado de composição de alguém que está morno, ou seja, não tem como eu dizer que esse morno um dia foi gelado. Não tem como eu dizer que veio de lá para cá. O fulano era gelado, agora está morno. Não, mas faço mais alusão, porque a água morna vem de um dia alguém que teve temperatura. Então alguém um dia que foi muito quente, hoje está morno. Então o texto ele remete a gente a uma linha de pensamento, dizer assim: no andar da minha caminhada, no andar da minha história, no andar da minha serventia, em 11 anos de ministério, Rehobote, ou se você tem 20 anos de ministério de outra congregação, se você tem 30, 40 anos, ou 5 anos, ou quanto tempo você está com a gente, tempo que você tem, em qual estado que você está? No quente, no morno ou no frio? Qual a temperatura em que nós estamos hoje, né? Porque nós perdemos a nossa temperatura, e nós somos culpados da nossa perca. Por quê? Se eu quiser manter a água borbulhando para fazer um café, é só não tirar o bule do fogo. Uma vez que eu sei em que se a água estiver no fogo, ela vai continuar aquecida, eu sou responsável em mantê-la lá. E a Bíblia diz para a gente: o fogo deverá arder continuamente sobre o altar, e a chama não deverá ser apagada. Então eu tenho o caminho do esfriamento, mas eu também tenho o caminho do avivamento. Então eu que sei aonde eu quero estacionar, eu que sei. Uma vez que eu quero me apagar e ser morno, é só apagar o fogo, é só eu parar de colocar chama, é só chegar no botão do clique, fazer assim, dar uma rodinha, pronto, o fogo vai se apagar, e daqui a um pouco, 10, 15 minutos, eu consigo colocar a mão sobre aquela água, vai ser agradável para mim, vai ser uma vida morna, não vai me queimar, não vai me arriscar em nada. Mas aí, meu irmão, vou ter ânsia de vômito, você é uma água indesejável para muita gente. Talvez para quem é morno eu vou me tornar semelhante, mas talvez se você chegar para alguém quente, a pessoa que é quente vai dizer: vontade de vomitar, cara, você não é a mesma coisa mais. Engraçado que às vezes um morno procura um morno, né? Um morto nunca procura um vivo, um morto procura um morto, porque parece que o confronto, né, mexe com a pessoa, né, quebra ela, né, desmoraliza ela. Mas o interessante é que ele chama essa igreja de repugnante. A palavra repugnante está enojado. Então ele chama essa igreja de uma igreja enojada. Ele chama os habitantes de Laodiceia de repugnante. Quer dizer, vocês causam náusea na minha boca, ao ponto de ele dizer assim: eu vou cuspir vocês. Quem já foi no restaurante, comeu uma comida muito saborosa? Quem já foi? Por favor, interajam comigo. Quem já foi no restaurante, comeu uma comida muito saborosa? Quem já no meio dessa comida achou um cabelo na hora que colocou na boca? Puxou assim. O que você fez com aquela comida? O que você fez com aquela comida? Alguém tira o cabelo e volta a comer, não? Quem sente nojo disso? Um fio de cabelo dá para ter noção o que nós somos quando a gente não faz aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando nós não chegamos a um nível que Deus quer que nós estejamos. Um fio de cabelo. Quem já achou uma barata dentro da comida? É real, não é? Uma pele de barata, uma perna de barata, perna. Quem já achou uma minhoca na salada? Já, eu faço, normal. Você volta a comer aquela salada? Você faz o que com ela? Joga fora, né? E o que a gente quer que o Senhor nos aceite da forma que a gente é? Por que Deus tem que aceitar aquilo que a gente sabe rejeitar? Por que Deus tem que engolir a gente se a gente não consegue engolir as coisas em que a gente olha com os olhos? Você imagina, você está criticando uma comida porque os seus olhos criaram esse pavor daquela comida, né? Você está literalmente comendo aquela comida não com a boca, agora com os olhos. Então se você vê um fio de cabelo, os seus olhos já dizem assim que aquela comida não é compatível com você, não tem estômago para aquilo. Então quando Deus olha a gente sobre a terra, se Deus olhar para a gente um fio de cabelo, por que Ele tem que engolir a gente? Por que Ele tem que aceitar a gente? Não, irmãos, essa igreja hoje é um termômetro para nós sairmos daqui, meu irmão, melhorados. Diga: eu vou sair daqui
melhorados. Diga: para isso eu permito ser ministrado. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Uma coisa que a gente vê na igreja também é a seguinte colocação. Existe uma palavra que eu quero falar e depois eu peço aos irmãos que vocês repitam comigo, por favor. Diga assim: neutralidade. O que é neutralidade? É se tornar neutro, nulo. Existe uma guerra entre o bem e o mal, sim ou não? Mas eu não faço parte de nenhuma delas. Não quero me envolver nesse assunto. Você precisa escolher o lado. Ou você é frio, ou você é quente. Não dá para ficar neutro hoje. Não existe opção de você vir e falar assim: eu me converti, eu sou um cristão. Se você tem usado o nome com a sua boca dizendo que é um cristão, você precisa se comportar como cristão. O cristão, ele tem que ser radical. Ele tem que ser ridículo quando se fala de pecado. Tem que ter nojo. Ele tem que ser aquele que denuncia as práticas do pecado. Primeiro, na própria vida dele. Depois, na vida daqueles que Deus coloca ele para assistir. Se Deus tem colocado você para assistir o pecado de alguém, porque Deus está contando que você seja uma boca profética para essa pessoa, para corrigi-la. E o profeta não pode ficar calado no caos. O profeta é aquele que corrige. Ele sempre diz assim, ó: assim diz o Senhor. Então, por favor, diga para o irmão do seu lado: nada de neutralidade. Não existe todes aqui. Ou é homem, ou é mulher. Lá na nossa porta dos nossos banheiros tem masculino e feminino. Nós não somos neutros. Nós temos escolha. Decidimos escolher e obedecer ao Senhor. Não dá para ser morno. Não dá para ir na mornidão como o mundo. Deixa a vida me levar. Esse negócio de Zeca Pagodinho já acabou, irmão. Você era um ex-sambista. Você era um ex-alcoólatra. Vocês eram um ex-pornográfico. Hoje vocês entregaram a vida para Jesus. O Senhor quer de nós posicionamentos, direcionamentos, pontualidade, seriedade, verdade, honestidade, caráter. A igreja precisa andar como Deus quer que ela seja. Ou seremos como outra igreja qualquer. Não dá para ficar neutro. Esse retrato, eu tenho um mapa para colocar para vocês. Agora ainda eu preparo o vídeo, mas ainda não solto. Eu tenho um mapa para colocar para vocês. Por que Jesus diz assim, ó: eu queria que vocês fossem quente, repete comigo, quente, ou frio. Morno não dá. Adriele, presta atenção. Quente, Hierápolis, repete comigo, quente, Hierápolis. Diga frio, Colosso. Diga morno, Laodiceia. Então eu tenho à minha esquerda aqui a fonte das águas termais, as águas aquecidas e quentes da cidade de Hierápolis, na Frígia, mencionado também em Atos dos Apóstolos. E 10 quilômetros depois dessa fonte de águas, 9 quilômetros, ali você vai ouvir 7, 9 quilômetros a 10, era aonde as águas vinham das nascentes e parava ela na cidade de Laodiceia. Então, uma vez que eu me distanciei, obrigado Edson, uma vez que eu me distanciei da fonte, eu tenho tendência a me esfriar. Então, uma vez que a água saiu da fonte dela, de Hierápolis, e ela se prostra agora aqui em Laodiceia, ela começa a se esfriar. Então 10 quilômetros depois, a distância diz o meu esfriamento. O quanto mais longe eu for da verdade, mais frio eu sou. O quanto mais longe eu for do altar, mais frio eu sou. O quanto mais longe eu estiver do meu discipulador, mais frio eu sou. Então a cidade de Hierápolis ficava na Frígia, onde nós temos também a igreja de Laodiceia e a igreja de Colosso. 10 quilômetros, as águas saíam de lá borbulhando, quente. O vídeo que vai mostrar isso aqui eu fiz lá. E elas se prostravam aqui em Laodiceia, numa mornidão. E ele faz uma alusão às águas geladas também. Depois, 16 quilômetros depois, essas águas saíam de Laodiceia, que vinham de Hierápolis, passavam em Laodiceia, e essas águas agora estavam em Colosso. E uma vez que ela percorreu 25 a 26 quilômetros na sua totalidade, saindo lá de Hierápolis, passando por Laodiceia, vindo para Colosso, agora ela chega aqui de forma gelada. Lá na cidade de Hierápolis era uma fonte medicinal. Ela curava as pessoas. Era a natureza, era
as fontes de minério dela, curava, sabe lá qual tipo de doença, mas diz a história em que ela curava, era uma fonte terapêutica para as pessoas. E aqui em Colosso, 26 km depois, passando por Herápolis, a fonte, vindo por Laodiceia, estando aqui em Colosso, ela chegava gelada. Então lá tinha cura, e aqui tinha um saciar de quem estava sedento. Aqui as pessoas bebiam uma água já gelada. Mas aqui no meio não fede nem cheira. Aqui no meio não cura ninguém, aqui no meio não sacia a sede de ninguém. Aqui no meio é ânsia de vômito. Olha esse vídeo agora, por favor. Colossenses capítulo 4, verso 13, Paulo manda uma saudação para os irmãos de Laodiceia, de Colosso e também Hierápolis, ok? Eu estou aqui no episódio bíblico das fontes das águas termais. Dá uma olhada aqui em toda essa natureza de uma fonte de água que vem derramando sobre toda a cidade. Ó, as águas que estão aqui, elas são bem quentes mesmo, quentes, tá? A temperatura dela é de água quente. Só que a Bíblia, sendo Bíblia, né, trazendo essa ilustração, nos tempos bíblicos antigos do primeiro século, eles canalizavam essa água aqui e levavam para Laodiceia. Agora você vai lembrar em Apocalipse capítulo 13, quando Jesus disse para a igreja de Laodiceia: eu queria que vocês fossem quente ou frio, né? Eu estou aqui em Herápolis, Laodiceia e possivelmente Colosso depois. Então as águas saíam daqui, águas quentes, passavam por Laodiceia, 7, 8 quilômetros dentro de um cano, né, canalizada. Certamente as águas iam se esfriar, né? Então elas se tornavam uma água morna em Laodiceia. E depois, a próxima cidade, ela era uma água fria. Então Jesus fala assim, ó: eu queria que vocês fossem frio de uma vez, ok? Ou quente, né? Como diz em Apocalipse 22:11, né? Que o sujo se suje cada vez mais, que o limpo se limpe cada vez mais. Não dá para ficar na indecisão, com uma mancha fingindo que tá. E aí, um pingo aqui, eu tô sujo ou tô limpo, né? Não existe um copo d'água pela metade, ou tá cheio ou tá vazio. Então o que Jesus ele diz pra gente sobre a escolha dele? Ou você é quente, ou você é frio. Defina o que você quer. Em cima do muro não dá para ninguém, o lugar das indecisões. E eu estou aqui em Herápolis para declarar que eu decidi sair de Laodiceia e não esfriar de uma vez, ok? E não desistir de tudo. O meio te define. Você está em Laodiceia, a cidade morna. Ou você volta para Herápolis, ou você vai para Colosso, para água fria. Eu estou aqui para decidir por mim e por você. Espero que se impulsione. Eu decidi sair de uma vida morna para vir para uma vida onde Jesus gosta, onde Jesus ama e onde Ele nos quer, né? O fogo deve se arder continuamente sobre o altar. Sair de Laodiceia para vir para cá, para decidir para você voltar a queimar novamente ao lugar das águas quentes. Volta para cá. Jesus disse: é melhor você ser frio ou quente. Então eu decidi ser quente. Deus abençoe sua vida. Olha aí, as águas termais de Herápolis. Olha que lugar lindo, exuberante. Lindo demais, lindo, 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 lindo. Parabéns, Turquia, muito bonito. Uau. Deu para ver bem no vídeo lá, ok? Deu para sintonizar o tipo da mensagem. Eu saí lá de Laodiceia e fomos fazer um passeio turístico lá no sítio arqueológico de Herápolis, essa cidade onde, literalmente, eu vou comentar aqui, é de se elogiar a engenharia, na verdade, muitas coisas dos romanos, né? Que criam muralhas maravilhosas, tem sistemas maravilhosos, né? E eles criavam uma canalização, tirando a água de Herápolis, e aí dentro desse túnel, desse cano canalizador, traziam águas para Laodiceia. E essas águas eram normais mesmo de elas esfriarem durante a sua própria viagem de 10 km, né? Então ela vinha na velocidade da água, não da luz, né? Não na minha, não na sua, mas ela vinha se esfriando durante um momento. E ela entrava ali na balsa ou no lugar preparado em Laodiceia, onde eles viviam, se banhavam, talvez bebiam daquela água, aonde Jesus falou que eles estavam igual àquela água. Não era proibido eles terem aquela água, mas os moradores estavam conformados olhando aquela água e sendo como aquela água, mornos, né?
E você sabe muito bem que a água morna dá uma ânsia de vômito, uma náusea dentro da gente. Só que eu fui caminhando, saí de Laodiceia e fui levar vocês lá para Hierápolis, para profetizar naquele lugar, para dizer que nós devemos ser quente como aquela cidade. E é tão maravilhoso que a água, Renata, ela literalmente é quente de verdade. É quente, um lugar muito paradisíaco, muito bonita. E a força da água, não sei se você viu pelo barulho, são lençol freático, né, saindo da rocha, mas é muita água, e percorrendo e rebanhando tudo aquilo lá. Só que essa água passava também por Laodiceia, e ela se refrescava mais, 16 quilômetros, 15 depois, ela parava em Colosso. E lá diz a cultura, diz a história, em que os bebiam daquela água, e viajantes visitavam ou Hierápolis pelas águas quentes, ou viajantes também se refrescavam em Colosso. Então, se eu for frio, eu vou dar vida para alguém, vou refrescar a sede de alguém. E se eu for quente, eu vou curar alguém. Eu só não posso ser morno. Não dá para ser morno. Eu preciso definir o que eu quero da minha vida. O meio te define. O meio te define. Até Jesus disse assim, ó: eu preferia que você fosse um ou outro. O quê? Quente ou gelado? Não é que a analogia seria que você fosse, na verdade, do mundo, né? Quem é do mundo vai trazer refrigério para ninguém. Mas a analogia, pela geografia daquele lugar, até os homens de Colosso estão saciando a sede de outras pessoas. E você, Laodiceia? Até a igreja de Colosso, que é menor do que você, está sendo saciável para muitas pessoas. Pessoas que estão chegando lá sedentas, estão suprindo a sua necessidade. E vocês de Laodiceia, o que vocês estão oferecendo? Vocês não têm cura, uma palavra de vida para ninguém. E vocês não têm água para beber a quem tem sede. Vocês são mornos. Por isso ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. Tem alguém comigo aí? Não? É claro isso. Hierápolis nem é quente, né? Aí Colosso é um lugar frio, gelado, e ele faz uma alusão dizendo que é melhor ser como Hierápolis e também melhor ser como Colosso. Mas não dá para ser uma Laodiceia, assim como és morno. 10 quilômetros, e esses 10 quilômetros faz uma alusão para a gente. O que nós perdemos no meio do caminho? Paulo, o que você perdeu desde quando você chegou com a camisa do Botafogo por essas portas aqui? Me lembro do nosso primeiro encontro. Como eu falei, a Alessandra, o esposo, o marido está aqui na frente. O que vocês perderam que já não tem mais a mesma paixão, o mesmo temor? O que faz talvez vocês perderam os desinteresses pelo culto? Não quero aqui ser repugnante nada, mas, por exemplo, você teve um dia trabalhoso, acordou muito cedo, mas o que faz você dormir no culto hoje, se antes para você era a sua melhor hora do dia, se a sua mensagem antigamente ela chegou ao melhor lugar da minha vida, chegou ao melhor momento do meu dia? O que faz hoje você ser morno no lugar que você era quente? O que faz a gente perder a chama? O que faz deixar a gente jejuar, de chorar o que nós tínhamos antigamente? O que faz a gente perder a chama e a paixão que nós tínhamos? O texto mostra a distância. O texto mostra o quê? Porque eles estavam lá 10 quilômetros da cidade do fogo para a cidade da mornidão. Então saíram de Hierápolis para Laodiceia, tem 10 quilômetros. Então o texto fala de tempo. O tempo, como é que o tempo foi para você? Para alguns tiram como proveito. Por exemplo, estava com um rapaz semana passada que ele disse assim: pastor, caramba, o ano passou muito rápido. Eu falei: claro, amigão. E o mesmo tempo que teve para ele, 365 dias, também vai ter para mim. As mesmas 24 horas do dia também tem. O mês, quando é 30, é para os dois. Ele falou assim: nossa, passou muito voado. Eu falei: rapaz, quem repara e tem lamento durante o ano que passou, foi aquele que não fez a dieta quando tinha que fazer, foi aquele que não produziu quando tinha que produzir, foi aquele que está devendo, está com pendência, então tem a consciência pesada. Eu vou dizer para ele, falar para você: quando eu olho para o ano, ele passou na mesma velocidade para você, só que quando eu olho as obras que nós fizemos esse ano, eu vejo a completude do Senhor, e vejo uma palavra completa se cumprindo na minha vida. Me ensina-me a contar os meus dias. Quando eu olho o 1º de janeiro, eu olho o 31 de dezembro, que vai ser daqui a pouco, eu não vejo falta em nada. Alguém dá uma salva de palmas ao Senhor aí? Uau!
grande problema é, o tempo vai passar para todo mundo. A gente tem a mesma semana, mas qual é a tua produtividade na semana? Qual é a minha? Qual é do seu irmão do seu lado? A gente tem os mesmos 31 dias do mês de dezembro. Mas e aí? Quem vai lamentar pelo dezembro ou quem vai produzir em dezembro? A Bíblia diz assim, ó, saiu o semeador a semear. Tem gente lançando a semente ao pé do caminho, aquele da pressa. Mas tem gente falando assim, vou lançar semente no solo bom. Esse aí a Bíblia diz que ele dá um fruto por 30, um por 60 e chega até o seu nível de 100%. Eu quero dizer para você, aqueles que decidirem investir em 2025, vai colher em 2026 o fruto da sua semeadura, vai colher os 100%. Diz a palavra de Deus, Deus não deve nada para ninguém e nem o altar vai ficar devendo nada para ninguém. Alguém reage aí nessa noite aí, meu irmão. Imaginando aonde está a fervura do seu chamado. Quem tem um chamado aqui por Deus aqui? Tem um chamado? Quem se sente chamado por Deus? Eu estou achando vocês muito acanhados. Quem tem um chamado aqui? Você queima como há 20 anos atrás? Você faz a manutenção do seu chamado? Eu fico imaginando assim, né? Eu fui chamado como hierárquico. Por exemplo, o dia que eu for menos que isso, Rafael, eu fui para um retiro de jovem e fui batizado no Espírito Santo lá. E fiquei apaixonado pelo Espírito Santo ao ponto de eu sair igual o Zaqueu, querendo restituir a quem eu defraudei. E se hoje eu perder essa chama de renúncia, eu perdi a essência do meu chamado. O tempo me fez mal, mas não, irmãos. O tempo tem que melhorar a gente. O tempo tem que tornar a gente mais sábio, mais servo, mais entendido, né? Mais desprendido. O tempo tende a melhorar. Como que muitas pessoas fazem com que o tempo piore? Por exemplo, você que é casado, levante a mão. O tempo tem que se tornar você mais apaixonado do que ontem. Semeando, né, irmão? Entendeu? Se você diminuir a sua paixão pela sua esposa, o tempo está te fazendo mal. O tempo está te fazendo mal. Ah, pastor, porque ela não é a mesma garotinha. Não é porque ela deu leite para os seus filhos. Não é porque ela custou na sua casa. Ela se debruçou, se abdicou de uma vida externa para se dedicar à sua casa. Agora dá para você dar um valor para sua esposa, dá ou não dá? Dá ou não dá? Liberar um pix de 1.000 antes do final do ano faz mal para alguém, não? Faz ou não faz? Não. Agora preste atenção, o tempo ministerial, deixa eu falar um negócio para você. Eu continuo sem demagogia e sem mentira nenhuma, por nada. Eu continuo apaixonado pela Rehobote como se fosse a primeira vez. Eu ainda chego aqui e falo assim, o que eu posso mudar? Quer ver, o meu sonho, pastor, qual é o seu sonho? Comprar esse lugar. Comprar esse lugar para fazer um projeto lindo, uma galeria acima dessa aqui, um terceiro andar assim, mudar o púlpito, botar o púlpito para o meio, cercar de galeria. Tem alguém comigo? Não. Continuo ainda projetando. Passados anos, sabe, irmão, a unção de Caleb. Qual a unção de Caleb? 45 anos, continua sonhando, continua ainda querendo guerrear, continua querendo avançar. Eu acho que o dia que a gente estagnar e falar, tá bom até aqui, você vai cair naquela parábola que Jesus chamou aquele homem de louco. Ele falou assim, vou dizer para minha alma, come, bebe, descansa. Meu irmão, fala para essa pessoa do seu lado, empurra ela na violência que você pode no espírito, tá? Empurra ela e fala assim, tem muita coisa para você fazer. Fala para ele assim, quem trabalha para Jesus morre pregando. A Bíblia faz a semelhança a gente como a águia. Bota no YouTube como a águia morre, voando. A águia morre voando, irmão. Tem alguém comigo aí, não? A águia morre voando. Enoque andou com Deus, Deus voou. Elias estava andando com Deus, Deus veio e buscou. Tem alguém comigo aí, não? Sim ou não? A águia morre voando, irmãos. Hoje de manhã eu falei e torno a repetir. O problema é que você escolheu a opção de vida errada, a profissão errada. Porque se você fizer aquilo que você ama, você vai estar de férias o dia inteiro, a semana inteira e o ano inteiro.
O problema é que muitos de vocês escolhem profissão pelo dinheiro, não pela paixão. Tem que fazer aquilo que você ama, você estará de férias para sempre. Uau, Eterno Caribe. Tem alguém comigo aí não? Sim ou não? Fala para o seu irmão, muda de profissão. Você vai amar. Você vai. Onde eu digo para você, aqui é vocação, altar é vocação, não é profissão. Altar é vocação. Não sei se você percebe que eu amo pregar a palavra, tanto que eu fico aqui 3 horas contigo, hoje vai até meia-noite. Amo. Para mim não é trabalhoso nenhum. Não quero cuspir aqui e dizer para vocês assim. Eu fico horas, eu falo sem falsa humildade. Demora muito montar a ministração? Demora. É muito pensativo? É. Mas é prazeroso. Maior sorriso é ver um sorriso no seu. Maior alegria minha é ver um sorriso no seu rosto. É quando você levanta a mão para dizer um amém. Quando você recebe a palavra. Quando você entende. Quando a palavra tem efeito. A Bíblia diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta para ele vazia, sem antes produzir o resultado para qual foi enviada. Então o teu sucesso é o meu alívio. Olha para o pessoal do seu lado e fala: prospera, cara, porque eu vou comer picanha na sua casa. Olha para essa pessoa do seu lado e fala para ela assim: ó, eu te amo. Tem gente, ó, malandramente fazendo assim, ó, eu te amo. Ué, é assim, ó, I love you, ok? Presta atenção. O Evangelho, perante a Bíblia, ele não desgasta ninguém, ele renova a gente. A igreja não pode ser chata. Quando eu acho a igreja chata, é um reflexo que eu estou me olhando. Eu me tornei chato, introdutivo, como a igreja de Laodiceia. Cerquei meus muros, porque quando eu era um chulé do cocô do cavalo, eu ria para todo mundo, não tinha nada. Mas agora não, estou trabalhando, então a minha vida é o que interessa. Agora eu tenho o meu carro, a minha vida, agora eu vou me isolando, e vou me tornando alguém impenetrável. Aí eu me envelheço. Aí eu fico triste. Então eu tenho um parâmetro para mostrar para vocês. Falo de mim. A minha paixão, eu vou dizer, se não é a mesma coisa, é maior do que quando eu comecei. Eu arregaço as minhas mangas, falo como um Caleb. Ainda consigo viajar. Mostro para vocês pela igreja de Campo Grande. Poderíamos estar aqui sossegado. Legal. Estamos aqui lotados de irmãos, famílias, jovens, tudo caminhando. Mas a gente está cavando outro poço. Isso mostra que os anos têm deixado a gente felizes. A gente ama e é apaixonado pelo que a gente faz. A Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Se você diz que está na presença de Deus, continua triste. O salmista ele diz assim: alegrei-me quando me disseram. Complete. Cadê sua alegria? Olhe para a mão do seu lado e fala: parece que você está num terreiro. Porque no terreiro você fica espantado. Onde o demônio vai baixar, né? Assim, onde vai ir? Mas na presença do Senhor, há abundância e alegria. A gente não fica assustado, a gente abre os braços e fala: Espírito Santo, tu és bem-vindo. Quem um dia foi separado ao ministério, a trabalhar alguma coisa, foi colocado num posto para trabalhar, ainda que seja uma coisa bem simples, você fala uma escala de limpeza, uma placa, uma intercessão, uma liderança. Hoje eu pergunto para você: como é que está o teu ministério que o Senhor te entregou? Sabe de umas coisas? O livro de Timóteo mostra para a gente, em uma das suas páginas, não lembro qual, em que Paulo ele escreve para Timóteo: Timóteo, não dá para mim não, estou preso. Mas Timóteo recebe uma carta de Paulo dizendo assim: ó, lembra das mãos que eu já te impus. Então tem coisa que Deus não vai fazer de novo, Ele já fez. Apocalipse 3,15 ele diz: lembra de onde caíste, arrependa-te, volte ao primeiro amor, às práticas das primeiras obras. Quer ver você se apaixonar de Deus novamente? Volte a fazer as obras que você hoje desprezou. Talvez para você insignificativa.
Volte a trabalhar nas coisas mínimas. Afinal de contas, quando você está mal no seu casamento, você precisa reavaliar o seu casamento. O que você faz? Você senta com a sua esposa, com o seu marido e fala: o que a gente deixou de fazer? Aí você vai ver que era um passeio de mão dada, uma praça que você não ia mais, coisa simples, um picolé junto, um cinema. Então a mesma coisa da vida secular, mas conjugal, é a mesma coisa da vida espiritual. Volte a pegar na vassoura, volte a chegar cedo no culto, volte a chorar na presença, volte a sair dos últimos lugares da cadeira e procurar os primeiros, porque sempre quem senta na frente está mais, é real, não estou falando hipocrisia não, é real. Escola é isso, em todo lugar é isso. Você sabe que a turma da bagunça senta onde? Você acha que a igreja vai ser diferente? Quem procura os primeiros lugares está interessado em quê? Se é um cantor famoso que vem aqui, o que você vai fazer? O cantor que você ama as canções dele, você ia sentar lá atrás? Você ia sentar onde? Isso significa que Jesus não é mais ilustre para você. Se é um pastor famoso que você tem um carinho aí, o Cláudio Duarte vai lá na Rehoboth, eu amo as mensagens dele de casal. Você vai chegar aqui que hora? 4:30. Por isso que Jesus está assim, ó. Estou batendo a porta. Não sou Cláudio não sou Thales Roberto não, sou Jesus, posso entrar? Aí a gente acha que idolatria é levantar uma imagem aparecida em casa. Aí a gente acha que idolatria, na verdade, é levantar uma imagem de São Jorge. É também. Mas na idolatria você escolher a quem você quer ouvir. Uma idolatria é você fazer a sua playlist, é você escolher a sua vida, é você tomar conta do seu próprio nariz. Tem alguém comigo aí não? Os primeiros lugares refletem muito o que você quer, verdade ou mentira? Hierápolis está lá, Laodiceia está aqui. Quanto mais próximo eu estou da fonte, mais quente eu estou. Quem quer se esfriar vai para onde? Você vê que a galera fria, fica lá, o louvor está tocando na igreja, está lá tomando açaí. A galera fria está de bate-papo lá no estacionamento, lá não com os meninos de estacionamento. Os meninos de estacionamento são muito sérios. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um deles. Mas os frios ficam lá batendo conversa fiada, ainda atrapalhando o serviço do rapaz. O frio, ele fica lá no bebedouro, toda hora tem sede, mas em casa não bebe água. O frio dá desinteria na igreja, vai toda hora no banheiro, mas em casa não vai, porque ele é frio. Esse lugar na verdade incomoda ele. Laodiceia. Queria eu estar aqui falando abobrinha, mas é a pura verdade. E essa igreja que é a igreja morna quer subir. Você acha que Mateus 25 não faz uma alusão a isso? As 10 virgens, quanto eram as virgens? Era a igreja. Mas quanto estavam frias ali, adormecida? É um reflexo da igreja. É um reflexo da igreja. Servi junto com a irmã Angélica e o seu irmão Antônio. Acertei o nome, né? O senhor tem cara de Antônio, seu Paulo, né? Servi junto com eles. Juntinho com eles. A senhora vê alguma diminuição de alguma coisa? Dei aula para as 2 filhas deles. Estão aí não? Vem de manhã? De manhã. As 2 filhas deles. A mesma entrega. Independente do ministério. Era do ministério infantil, dava o meu melhor. Era do jovem, dava o meu melhor. Como passou, dava o meu melhor. Você precisa marcar, irmãos, que tem uma coisa que vai passar o tempo, mas o legado não, ele perpetua. A unção de Eliseu, que morreu com ele, foram enterrar um homem, encostou os ossos do homem no túmulo de Eliseu, o homem voltou a viver. Isso se chama legado. As pessoas precisam falar do seu nome mesmo depois que você partir. Tem alguém comigo aí não? Dá um abraço no vizinho do seu lado e fala: morno. Tá rindo, colega? No verso 18 ele diz assim, ó, verso 18, por favor, irmãos. Verso 18, ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó, muito obrigado. Vamos ficar aqui nos 3 aqui. Aconselho que de mim vocês comprem o ouro purificado pelo... Bom, diz a história
em que Laodiceia tinha tipo um banco, Bradesco, Unibanco, Santander, tinha um banco de ouro lá. Você sabe que muito bem, era moeda de troca. Por exemplo, um efa de farinha, né? Um boi, um gado, uma lã. Então, às vezes nem sempre comprava com uma moeda, uma esfinge, né? Com um denário, né? Às vezes, na verdade, trocava um produto para o outro. Então, joga para rolo já é do Antigo Testamento, né? Joga para rolo. Pessoal, tem isso para troca. O que você tem aí, né? Então, ou do Novo Testamento, Laodiceia, né? Desculpa, mas presta atenção. Eles tinham uma ilusão assim, ó. A gente não precisa abrir porta para ninguém. Vamos fechar a cidade aqui, deixa todo mundo de fora e a gente sobrevive. Por quê? Porque eles tinham o ouro próprio deles lá. Então eles tinham a própria cultura dele, o próprio salário deles. Então eles estavam cheios de si. E ele diz assim, ó, eu sei que vocês têm ouro aí, mas o meu ouro é de verdade. O meu ouro é purificado pelo fogo. E então será rico. Compre também roupas brancas. Repete comigo, roupas, que cor? Porque falar de roupas e a cor dela, o que tem a ver na pregação? Tudo. A cidade de Hierápolis, a cidade de Laodiceia, de Colosso, eram cidades comerciais e também era uma fábrica do produto têxtil. Faziam da lã e do couro as suas roupas. E a cultura da roupa preta, ou seja, era uma nobreza. Então eles se vangloriavam, claro, pela pele do animal, pela ovelha de lã preta. Eles se vangloriavam assim, nós temos as melhores roupas, mais macias e da cor preta, e também mescla. E Jesus está colocando assim, ó, vocês se vangloriam pela roupa de vocês. Para mim, vocês estão nu, apesar de estarem vestidos. E Jesus faz uma alusão, qual a roupa que eles têm que se preocupar? Não a roupa que perece, a roupa do corpo, mas a roupa da santidade da eternidade. Ele diz assim, eu quero que vocês se vistam de roupas de santidade da eternidade. Então o ouro que eles tinham, Jesus chamou ele de pobre. A roupa que eles vestiam, Jesus falou para mim, vocês estão nu. Estão nu. É como o Senhor falou para Adão, Adão, o que você está fazendo? Senhor, eu pequei, tentei tampar aqui, está nu. Adão estava tampado e Deus enxergou ele nu. E eles tinham também uma medicina chamada pó frígio. Repete comigo, pó frígio. É um colírio, por isso que ele diz, e colírio para aplicar nos seus olhos, a fim de enxergar. Então, como eu falei sobre as fontes termais, as águas também, que eram fontes medicinais, eles também tinham muitas poeiras, exposição ao sol e talvez a falta de água, principalmente Laodiceia, para beber, porque ninguém bebia aquela água. Então eles estavam desidratados e não tinham um bom lacrimejar dos seus olhos, e na verdade tinha o colírio que eles se vangloriavam. A gente não bebe água, mas também temos o colírio, né, que era chamado pó frígio. E Jesus diz assim, ó, colírio para os seus olhos, ou seja, espero que de mim vocês possam enxergar. Eles diziam que enxergavam, mas na verdade as coisas da terra. Jesus estava querendo que eles se assimilassem às coisas espirituais, queriam que tivesse os olhos espirituais. Irmãos, e é natural, quando a pessoa começa a se vangloriar na sua vida e ter as coisas da terra, que ela começa a olhar para a sua roupa, olhar para o seu dinheiro e olhar com os seus olhos só aquilo que ela quer. Como Ló, ele foi pego em Sodoma e Gomorra. Ele olhou com os olhos carnais para a cidade de Sodoma e Gomorra, e lá estava a desgraça dele e da sua família. Perdeu a esposa por causa disso, ofereceu as filhas aos anjos, aos moradores daquela cidade, por causa que olhou com os olhos carnais. E o Senhor hoje, Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Não adianta um colírio que você criou, não adianta. A Bíblia faz alusão ao cego. A Bíblia diz assim, ó, um cego não pode guiar outro cego. Alguém pode dizer um amém? Amém. Então a cidade, ela se vangloriava pelo seu ouro, a cidade se vangloriava pela sua roupa, a cidade se vangloriava pelas suas curas medicinais, chamado também pó frígio, pela cidade que era da Frígia, né? Mencionada em Atos dos Apóstolos. E Jesus falou, para mim vocês são cegos, para mim vocês são nu, para mim vocês são desgraçados, pobre, cego e nu, miserável. Qual é o conceito que eu tenho de mim mesmo? E qual o conceito que Deus tem de mim? Hoje nós batemos um papo gostoso entre os pastores e supervisores. Posso ouvir um amém aqui na frente? Foi tão gostoso. Nós debatemos essa palavra aí hoje e colocamos para nós todos, David, assim, qual o conceito que você tem de você mesmo? E o que essa palavra falou com você? Nossa, a gente sempre precisa ouvir o que as pessoas pensam dela própria. A gente sempre precisa sentar
para ser examinado, porque não tem como eu me medir, seria uma covardia comigo, mas quem mede na verdade é sempre o meu instrutor. Você vai para uma autoescola, ele que sabe como é que você está dirigindo, se você está apto ou não, apesar que agora mudou tudo, né? Ele que sabe se você está apto ou não para fazer a prova final. O teu instrutor é tua direção. E essa igreja, ela tinha uma direção só própria dela, porque, já fechando aqui, porque ela se isolou. Na verdade, o que acontece com a gente cristão, onde eu quero chegar nessa aplicação é isso, gente. A gente chega aqui na igreja como pó da rabiola. Você chegou aqui divorciado e reconciliou. Você chegou aqui solteiro, todo problemático, agora casou, vai casar. Você chegou aqui falido, hoje está próspero. Você chegou aqui cheio de doenças psicomáticas de alma, depressão, ansiedade, tudo que não prestava. E hoje está aí, através da palavra do Senhor, vós sou limpo pela palavra que tem revelado. Você está aí hoje, casado, construiu família, está bem. Mas você só não pode se fechar achando que você é alguma coisa. Sinta-se miserável ainda. Entenda o lado miserável do lado bom. Paulo, ele diz assim, eu me considero esterco. Sabe o que é isso? Nada. Então não vem se achando que você é alguma coisa, não. E não vem com essa falsa humildade, não, irmão. Humildade se mede quando você é alguma coisa. Diz um ditado, dá poder às pessoas e você reconhece quem ela é. Se você não tem nada, não tem como ter um diagnóstico de você. Está andando de bicicleta, está desempregado, está numa solidão, não tem como medir nada. Mas no momento que você arruma uma parceira, que você casa, no momento em que Deus dobra o teu salário, no momento que você consegue o fruto da sua oração, que se transforma hoje numa obra vistosa em você, aí dá para perceber se você é humilde de verdade, ao ponto de você não largar as primeiras obras. Tem alguém comigo aí, não? Dá para saber se você é fiel quando você está bem, porque quando está mal, meu irmão, você abaixa a cabeça, você não levanta a voz altiva para ninguém. Por quê? Você não tem credibilidade de falar. Mas agora, quando você começa a acrescentar, o teu salário começa a mudar, agora você começa a comprar o que você quer, tem poder para comprar, né? Dinheiro também dá esse poder, você consegue fazer as coisas, aí dá para saber se você é humilde. Já pensou um juiz servindo lá? Você sabe quantos empresários tem servindo no estacionamento? Sabe quantos empresários tem liderando célula na igreja? Pessoas de cargo. Isso é ser humilde. Hoje eu falei para uma pessoa, não é porque você manda lá que aqui você não deve receber ordem. Essa é a lei da física. Essa pessoa me passou uma experiência dizendo que um comandante jamais pode ser repreendido por uma pessoa de um escalão abaixo. Mesmo que ele esteja errado, tem que ficar em silêncio, porque ele é comandante. E na igreja não. Todo mundo quer ter opinião. Sabe essa colocação dos jovens do Beto Carreira agora, deste fim de semana? Falei, pessoal, nós estamos em 164 pessoas. Aqui ninguém tem vontade própria, aqui é vontade do grupo. E tem uma direção, não dá para ficar perguntando o que você quer, o que você quer. O que você quer comer? Eu quero pizza, eu quero hambúrguer, eu quero janta. Não, pessoal, todo mundo para janta. Pronto. O que a gente tem que fazer? Ser adaptável. Paulo diz assim para nós: aprendi a me contentar-me com o que tem, sei estar na fartura e sei estar na escassez, em todas as condições posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, falar o que eu vou falar agora para uma pessoa comum é conflitante, mas falar para quem é espiritual é relevante e é espiritual. Eu canso de falar, tem gente ainda até hoje que fala assim, vou comprar uma casa de praia. Você acha que você trabalha de segunda a sábado, domingo você vai estar onde? Pastor, tem pecado nisso? Não sei o que você vai fazer. E aí, você vai cultuar o quê? Na areia? Vai para onde? Vai perder o quê? Amados, ser cristão é negar até as coisas permissíveis nossas. Timóteo, eles podem, você não. Irmãos, ir para o céu custa caro ainda, Nicole. A porta não vai alargar mais centímetros por causa que eu quero que ela se alargue. A porta continua reformada e estreita. Quer entrar? Largue peso você. Se adapte ao evangelho. Tem alguém comigo? Não. O último versículo ele diz assim, por favor. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Diga comigo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, me ouvir, junto faremos uma refeição. Você sabe que os romanos eram bem altivos, né? O Jefferson conhece bastante. Jefferson,
o povo de Roma era bem altivo nos impostos, na cobrança. Roma, na verdade, era o Deus, era César, né? Os romanos não pediam, se ele quisesse se alojar na sua casa e mandar você sair da sua casa porque queria a sua casa como propriedade, tinha que sair. Então os romanos eram agressivos. É a gente que manda, pronto, acabou. Miliciano. A gente que manda, pronto, acabou. Jesus pega justamente o que eles estão vivendo para aplicar o reino de Deus. Deus falou assim: eu não sou com o que vocês estão acostumados a verem. Os romanos, eles invadem a casa de vocês. Eu sou educado, eu peço para entrar, e esse é o meu convite. Eu vou bater no seu coração. Se você abrir a porta, eu vou entrar e junto faremos a nossa refeição. Hoje nós temos um convite de 2, 3, 5 minutos no máximo. Quem hoje se encontra abaixo da linha da média, terminando as 7 igrejas, examinando agora Laodiceia, vendo que na verdade não fede nem cheira, eu estou abaixo, improdutivo, preciso movimentar a minha vida. Olha o que eu ouvi de relatório já desde manhã para cá. Eu preciso movimentar a minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. Pastor, eu me sinto essas águas mornas. Eu mesmo pergunto para Deus: Deus, por favor, me aviva, melhora, faz alguma coisa. Peço socorro, mas não vejo como. Hoje eu te dei o norte. O norte foi: eu estou em Herápolis. Quem quer vir comigo para